Olá, hoje vamos evoluir mais um pouquinho nos nossos estudos, tá? E vou começar esse terceiro vídeo de estudos básicos de derivativos fazendo uma revisãozinha rápida do que a gente viu nos outros dois vídeos, tá? Nos outros dois vídeos, a gente viu, tá, que os ativos têm 4 atributos, tá? O atributo da propriedade, o atributo do usufruto, o atributo do lastro e o atributo da assunção. Propriedade, quando você tem uma casa, você comprou uma casa, você tem a propriedade dela, tá? Exemplo, quando você compra um carro, você tem a propriedade do carro. O lastro se você tem, por exemplo, pega um empréstimo, você tem condições de pagar um empréstimo, aquele dinheiro precisa ter um lastro. Então, eventualmente, você pede um fiador. Quando você aluga, por exemplo, como é que eu vou garantir que o locatário vai pagar? Eu peço uma figura de fiador ou uma carta de fiança, para eu ter um lastro de que eu vou receber o dinheiro relativo ao usufruto. Tá? Cartas de fianças também são negociáveis. Tá? E por fim, a assunção, que é o compromisso de comprar ou vender um ativo. Quando eu boto uma plaquinha lá de placa, vende-se esta casa, eu estou assumindo um compromisso, mas eu não estou recebendo nada por isso. No segundo vídeo, eu falei um pouco sobre como converter a assunção em riqueza. Tá? Nesse vídeo de como converter a assunção em riqueza, eu dei um exemplo de contratos, e através de contratos que geram compromisso entre as partes. Por exemplo, se eu sou um vendedor de café solúvel, eu compro café e vendo café solúvel. Eu preciso achar alguém que assuma o compromisso de me vender o café por um preço mínimo, por um preço que eu desejo comprar. Tá? Esse compromisso, tá? O vendedor da Assunção, a pessoa que vende a Assunção, ele mais ou menos fala assim para mim: eu me comprometo a vender 100 sacas de café, esse é o ativo que ele vai me vender, a $130, ou seja, eu estou garantindo meu preço mínimo, tá? Meu preço máximo, quem vende está garantindo, está recebendo, está se comprometendo. Eu que estou comprando, eu garanto o preço máximo que eu vou pagar. Então, no máximo, eu vou pagar $130 em 100 sacas de café, porque eu comprei um compromisso com esse cara. Esse cara falou para mim: eu me comprometo a vender 100 sacas de café a $130 em junho para você, se você me pagar $5. Esse cara recebeu $5 para garantir o preço máximo de 100 sacas de café para mim. Então, esse cara é o vendedor da Assunção, tá? E eu, com esse contrato, eu fiz o quê? Eu, como comprador da Assunção, eu tenho o direito de comprar 100 sacas a $130 até junho. Eu paguei por isso. O que eu tenho então? Tá? Eu tenho um contrato. Para que eu fiz esse contrato? Para garantir o preço máximo que eu vou pagar em 100 sacas de café. Se a saca de café for para $200, eu só vou pagar 130. Ele vai ser obrigado a me vender, quem vendeu a Assunção, quem se comprometeu, é obrigado a me entregar 100 sacas de café a $130. Ah, mas ele não tem as 100 sacas de café. Ele que vai ao mercado, compra por 200 e me entrega por 130. Então isso foi um seguro para garantir o preço máximo. Qual é o nome desse contrato? Esse contrato, vamos pensar o seguinte: se o saco de café estiver a $200, eu vou querer comprar 130. Então, eu tenho a opção de exercer esse contrato. Isso é a opcionalidade, que é uma característica, tá, dos contratos de opção. Então, a gente está falando de opções. E aqui, vou tentar fazer um videozinho mais enxuto hoje, para depois te falar um pouco mais de forma estendida da parte da call e também da parte da put. Mas vamos falar então, já falamos, percebemos nessa revisão em que a gente está negociando contratos,
derivados de ativo, o atributo que a gente está negociando, cujo atributo que a gente está negociando é o assunção, é o compromisso. Tá? É melhor para o cara que vai vender o café, porque ele já garante $5. Se chegar lá em junho, o café tiver a 130, o vendedor vai me entregar o café por 130, mas ele ganhou 135. Tá? E eu garanti o preço a 130, paguei 135, não tem problema. Se o preço tiver 100, eu deixo para lá, perdi $5, mas vou pagar 110 mais os $5 que eu já paguei, mas pelo menos eu tive um seguro. Então, a opcionalidade de exercer ou não esse contrato meio que deu origem ao termo opções. Tá? Bom, e quais são os tipos de opção? Esse primeiro tipo que a gente viu, tá? Tipos de opção, são dois tipos. Esse primeiro tipo que a gente viu é o tipo call. Tá? Esse tipo call, qual o objetivo dele? Para que eu vou comprar um contrato do tipo call? Por quê? Quando eu compro uma call, meu objetivo é garantir o preço máximo do ativo. Então, para isso que eu fecho um contrato do tipo, para isso que eu compro um contrato de opção do tipo call. Meu objetivo é garantir o preço máximo do ativo. Tá? Então, esse é o contrato do tipo call. E o contrato do tipo put? O outro tipo de contrato, tipo put. A gente não falou sobre esse contrato na última aula. Esse outro tipo de contrato não dá para falar que é o inverso, mas ele tem outra função. Qual a função dele? A gente viu que tem pessoas interessadas em garantir o preço máximo, e aqui no contrato do tipo put, a gente está falando de pessoas interessadas em garantir o preço mínimo. Como, por exemplo, se você tem um carro, você quer ter um seguro. Por quê? Porque se bater esse carro, você quer garantir que você vai vender no mínimo pela tabela FIP para a seguradora. Ah, mas e se não tiver seguradora? Você teria que bater o carro, dá para vender peça por peça, dá para mandar arrumar e vender por um preço mais barato, mas não. Você fecha um contrato com a seguradora para que ela te garanta, dali a um certo período, um preço, você consiga vender aquele carro por um determinado preço. Isso é importante também para o produtor de café. Olha, o produtor de café, por exemplo, um produtor de milho, soja, ele tem compromissos para honrar. Então, ele tem... imagina o seguinte, eu sou um produtor de milho, eu vou vender meu milho, e eu tenho que pagar funcionário, tenho que pagar empréstimo, tenho que pagar maquinário, tenho que pagar insumos. Aí aparece um monte de gente falando para mim, não, eu compro milho de você, eu compro milho de você, eu compro milho de você, eu compro... Você fala, bem, você está falando que vai comprar milho de mim. Ah, mas eu vou comprar sim. Quando você vai comprar de milho? Eu vou comprar o milho o ano inteiro. Mas aí tem uma super safra de milho. O preço do milho despenca. Eu vou ter que jogar meu preço lá para baixo. E esse cara que falou comigo, se comprometeu só na palavra, ele vai comprar no vizinho. Ele não está preocupado, ele não está querendo saber se eu tenho meus custos fixos são grandes ou pequenos. Então, para você garantir o preço mínimo, você faz um contrato do tipo put. Então, qual é o objetivo do contrato do tipo put? Quando eu compro um contrato do tipo put, eu quero garantir um preço
mínimo para vender o meu ativo até uma data. Entendeu? Por exemplo, o que eu posso falar? Aí o tomador de assunção, ele se compromete. Agora vamos falar do contrário. Eu me comprometo a comprar o seu milho a, sei lá, $200 por 10 sacas até junho. Eu me comprometo. Então, quando eu compro um contrato do tipo put, eu quero garantir um preço mínimo para vender o meu ativo até uma data. O que o tomador está fazendo? O tomador da assunção, o vendedor da assunção, que está se comprometendo. Estou vendendo, estou falando, vou assumir o compromisso. Eu me comprometo a comprar o seu milho a $200 por 10 sacos, pagar $200 em 10 sacos, até junho. Ele vai receber alguma coisa. Se você me pagar, sei lá, $5. Tá? Você me pagar até $5. Então eu, agora, aí volta a mesma coisa. Eu tenho a opção de vender, tenho o direito, tenho a opção de vender o milho a 100, $200, né, por 10 sacas, até junho. É uma opção. Eu tenho a opção de vender o milho a $200 por 10 sacas, né, 10 sacas, $200, até junho. Só pode acontecer duas coisas, por isso que eu estou chamando, a gente chama de opção. O que pode acontecer em junho? Em junho, vou lá no mercado, olha lá, olha como é que estão os preços do milho. Se o milho no mercado estiver acima de $200 por 10 sacas, eu faço o quê? Eu não exerço a opção. Se em junho eu quero vender milho, se tiver acima de $200, eu não vou exercer a opção. Porque eu vou lá e vendo mais caro. Eu vendo mais caro para quem estiver lá no mercado. Pensa bem, né? É mais ou menos o seguinte, eu chego lá no Mercadão, chego lá no centro distribuidor, eu chego, bato a cara lá e parece, olha, o milho está $300. Eu não vou atrás desse contrato. Eu que comprei, eu que comprei a opção de vender por $200, eu não vou atrás. Agora, se eu bati lá no Mercadão, no centro de distribuição da cidade, e o saco de milho estava abaixo de $200. Vamos supor que a saca de milho estivesse a $100. A $100. Abaixo de $200, a saca, bati lá no Mercadão, quanto está a saca de milho? Está $100. Eu vou exercer a opção. Eu exerço a opção de vender milho por 200. Percebe o seguinte, para que as pessoas fazem isso? Elas fazem isso para se assegurar, para se proteger. Então as empresas, elas precisam fazer isso, principalmente com o que o mestre chama de moeda funcional da sua empresa. É aquilo que garante o funcionamento da empresa. Tudo bem? Então essa aula
está chegando ao fim, esse estudo está chegando ao fim, tá? A gente chega ao fim com essas duas opções, tá? Os dois tipos de converter o atributo da assunção em riqueza. O primeiro tipo é o tipo call, em que eu vou garantir o preço mínimo. Meu objetivo é garantir que eu consiga comprar por um preço, entre aspas, baixo. E a opção do tipo put, cujo objetivo é garantir que eu consiga vender por um preço alto, por um preço que eu considero alto ou razoável. Então, a opção do tipo call vai garantir um preço mínimo. Opção para você comprar. Opção do tipo put, o preço máximo. Opções do tipo call vai garantir um preço máximo para você comprar. Opções do tipo put vai garantir um preço mínimo para você conseguir vender o seu produto. Não tem sentido eu ficar fazendo seguro para tentar vender o preço lá no alto. Para vender o preço, não, para conseguir um preço lá no alto para vender meu produto. Isso tudo é como se fosse um seguro. Você paga o preço que você acha justo. Não tem sentido você ter um carro nível médio e pagar o seguro de uma Ferrari, porque vai que paga e você consegue restituir o preço da Ferrari. E, lógico, o seguro vai cobrar muito mais. Eles sabem fazer esse tipo de estudo. Daí as opções, elas estão no mercado, vão ter um preço justo para que você faça essa conversão, para que você negocie, tanto se você quiser se assegurar, quanto se você quiser tomar o risco, que é tudo o que está sendo negociado aqui é risco, tá? É transferência de risco. Quem está se comprometendo está assumindo o risco e quem está comprando está transferindo o risco para essa pessoa que está assumindo. Então eu não tenho mais, no momento que eu compro esse contrato, eu não tenho mais preocupação de que vai faltar, eu não vou conseguir vender meu milho e vai faltar dinheiro para eu quitar meus compromissos. Comprei uma put, eu garanto que eu vou vender aquele milho por aquele preço, eu vou conseguir honrar meus compromissos. Ah, mas isso me custou mais 5%, 2%, 3%. Bom, pelo menos eu estou garantido para meu compromisso. E aí, dependendo do conhecimento de cada mercado, as pessoas vão aumentar o preço ou vão reduzir o preço desse seguro. É isso. Na próxima, a gente fala mais, provavelmente, a gente vai falar sobre um pouco mais no nível prático, né, o que a gente vê lá no mercado, em relação às opções do tipo call e do tipo put novamente. Depois a gente entrar um pouquinho em operações. É isso. Até a próxima.